A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um Momento de Fé. Hoje, no dia 2 de fevereiro, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 9, versos 16. E a palavra diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Amém e graças a Deus. A força irresistível do chamado. Este é o tema do devocional desta noite. Cuidado ao recusar-se a dar ouvidos ao chamado de Deus. Todos os salvos são igualmente chamados para testemunhar do fato de sua salvação, o que, entretanto, não é o mesmo que ser chamado para pregar, mas apenas uma ilustração que pode ser usada como exemplo numa pregação. Nesse versículo, Paulo referia-se às dores produzidas em seu corpo pela força irresistível da convocação para pregar o Evangelho. Jamais tente aplicar o que Paulo disse em relação ao apelo para pregar aquelas almas que estão sendo chamadas por Deus para a salvação. Não há coisa mais fácil do que ser salvo. E isso, por se tratar de uma obra exclusiva e soberana de Deus, olhai para mim e sede salvos. Profeta Isaías 45, versos 22. O nosso Senhor não requer as mesmas condições para o discipulado que Ele exige para a salvação. Estamos constrangidos à salvação por intermédio da cruz de Cristo. Mas o discipulado é opcional. Se alguém... Lucas 14, versos 16. As palavras de Paulo têm a ver com a nossa transformação em servos de Jesus Cristo. E nesse sentido, nossa permissão jamais é solicitada quanto ao que faremos nem para onde iremos. Deus nos trata como o pão partido e o vinho derramado para o seu agrado. Ser separado para o Evangelho significa ser capacitado para ouvir o chamado de Deus. Romanos, capítulo 1, versos 1. Uma vez que alguém começa a ouvir esse chamado, produz-se um sofrimento digno do nome de Cristo. De repente, toda ambição, todos os desejos humanos e cada perspectiva são completamente apagadas e extintas. Permanece apenas separado para o Evangelho. Ai da alma que tenta ir a qualquer outra direção, uma vez tendo recebido esse chamado. O Instituto Bíblico exige para que cada um de vocês possa saber com mais segurança se, de fato, Deus tem aqui um homem ou uma mulher que verdadeiramente tem um amor pela proclamação do seu Evangelho e se consegue perceber as sinalizações de Deus nesse propósito. Cuidado com os demais apelos que tentarão competir com o chamado que Deus lhe deu. Amém e graças a Deus.